Bom dia com Jesus. Amém. Que linda manhã, não acha? Amém. Que linda manhã. Nós vamos tomar a escritura de aos Romanos, capítulo 4. Vamos ler a respeito da fé. A fé de Abraão, nosso pai. Não vamos falar muito sobre Abraão. Vamos tomar a mensagem olhe para nossa meditação nesta manhã. Nós cumprimentamos nossos irmãos através da internet, desejando que Deus possa falar com todos e abençoar a todos através de sua palavra. Aos Romanos, capítulo 4, nós vamos começar a leitura com o versículo 16. Um pigarrozinho na garganta. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é Pai de todos nós. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Em esperança, creu contra a própria esperança. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Amém. Oremos ao Senhor. Grande Deus, o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. E sabemos que ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então pedimos ao Senhor, bom Pai, enquanto nós queremos tomar a mensagem do seu profeta para a nossa meditação nesta manhã,
esse ensinamento de escola dominical, que o Senhor possa falar conosco e que nossa fé possa ser aumentada. Estamos necessitando de um levantamento de fé. E aquela fé que Abraão tinha, foi o Senhor mesmo quem o deu. E o Senhor pode fazer isso também com cada um dos teus filhos. Faça isso por nós. Nós oramos pedindo estas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. Que coisa! Ontem nós estivemos lá no vale, né? No Vale do Caratuva. Mas, meus amados, hoje é dia 6 do mês de agosto do ano de 2023. E por ser no dia 6 de agosto, me fez lembrar nesta manhã da grande geada que caiu no dia 6 de agosto de 1963. Portanto, hoje está completando 60 anos, né? 60 anos daquela grande geada que vestiu pelo menos uma região do Paraná, ali onde a gente morava, a região de Umuarama, vestiu toda a Mata Verde de luto. 1963, no dia 6 de agosto. Com certeza. Ele faleceu em 65. E não somente isto, né? Mas hoje é o primeiro dia da semana. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, segundo as Escrituras, né? E tendo ele ressuscitado no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Madalena e tal, e tal, e tal. Muito bem. Então, é um dia especial, é um dia de comemoração, né? E damos graças a Deus por Ele nos conceder mais este privilégio, dar a cada um de nós mais esta grande oportunidade para virmos à tua casa e ouvirmos a tua palavra e exercitarmos a nossa fé. 1 João 5, verso 20, a Bíblia diz: e sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E sabemos que o Filho de Deus já é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos. Isso é em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Abriu, não é, a mente do nosso entendimento, dando-nos esta revelação para vermos o Pai no Filho, o Filho no Pai, e então podemos entender por que o batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ali está o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos estar felizes por tudo que Deus tem feito por nós até aqui e pela promessa que Ele tem nos dado, de que nos levará para os céus, nos levará para a vida eterna. Então nós vamos recapitular um pouquinho esta mensagem, olhe. E como a gente já disse, podemos repetir, que atrás de cada palavra ou atrás de cada expressão, olhe, há uma voz. Uma voz chamando a sua atenção para olhar. Olhe.
Esse é o tema da mensagem. Então, o nosso Elias, meu Deus, ele disse: tantas pessoas olhando diferente. Quem tem a mensagem quer nos acompanhar, o parágrafo de número 50. Tantas pessoas olhando diferente, porém todos querendo ser salvos, todos querendo ir para o céu, não é isso? Todos querendo estar com Deus, porém olhando de uma maneira diferente. Então o profeta diz: ninguém quer morrer, ninguém quer se perder. Todos querem estar na presença de Deus. Eu quero, você quer, todo mundo quer. Mas não estamos dispostos a vir da maneira que Deus providenciou para que viéssemos. Então todos querem ir ao céu, todos querem gozar da vida eterna, mas nem todos querem vir da maneira providenciada por Deus. O profeta diz: Deus tem um caminho provido. E para irmos ao céu, para desfrutarmos dessa tão desejada salvação, só há um caminho. Não há nenhum atalho, não há nenhum lugar mais fácil para chegar lá. Esse caminho é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra. Amém. Então ele está dizendo que todos querem, ninguém quer morrer, ninguém quer se perder, todos querem estar na presença de Deus. Eu quero, você quer, todos querem, todo mundo quer, mas não estamos dispostos a vir da maneira que Deus providenciou para que viéssemos. Esta é a diferença, disse ele. Entendem? Esta é a diferença. Agora, amados, vamos para o parágrafo 65. O profeta de Deus diz assim: se eu olhar para a igreja e eles disserem: oh, aqueles dias se passaram e não existe tal coisa como aquilo. Aqueles dias de muitas coisinhas, né, que eles não creem. Eles acham que aquilo foi para o passado, não é para o presente. Irmão Branham cita assim, que eles dizem: oh, aqueles dias de milagre já se passaram, aquilo foi para outro tempo, não existe tal coisa como cura divina hoje. Eles dizem: não existe tal coisa como profeta para esta era. Oh, mas está prometido na Bíblia, está prometido na palavra do Senhor que o Elias viria, restauraria todas as coisas e que sua mensagem converteria o coração dos filhos aos pais. Levaria a nossa fé a ser igual à fé da igreja primitiva, crendo em um só Deus, crendo no batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, crendo em toda a Escritura. Se Jesus disse lá em São João 10:30, eu e o Pai somos um, como é que nós podemos continuar dizendo que eles são três? Está fora da Bíblia, está fora de foco. Então o profeta disse: se eu olhar para a igreja, eles disseram: oh, aqueles dias se passaram, não existe tal coisa como aquilo. Veja onde você estaria. Estaria totalmente fora do alvo. Totalmente fora do alvo. Estaríamos então totalmente fora do caminho, fora do plano provido por Deus. Agora, ele diz: se ele é sempre Deus,
Ele ainda é Deus. Amém. Ele sempre foi Deus e ele não pode ser outra coisa senão Deus. E ele é Deus eterno. Amém. Ele é Deus infinito. Ele é Deus onisciente, onipotente. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele permanece sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele diz, portanto, queremos olhar para esse alvo. Se esse Deus prometeu para Abraão que lhe daria um filho, e que através daquele filho seria bendita todas as famílias da terra, Abraão com 100 anos de idade, Sara com 90 anos de idade, que coisa! Era impossível para a mente humana crer naquilo, assimilar aquilo. Mas Abraão exercitou a fé. O que é a fé? Firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. A fé opera no invisível. Ela vê o invisível. Amém. Então, amados, se ele continua sendo o mesmo Deus, o que ele tem prometido para nós, ele cumprirá. Amém. A sua carne, a sua mentalidade humana pode achar difícil, mas pelos olhos da fé, você contempla as bênçãos de Deus sendo cumpridas, tal como Abraão, não é? Pelos olhos da fé, ele podia ver o filho prometido nos braços de Sara, sua esposa, uma velha de 90 anos. Então o profeta continua dizendo, ele sempre é Deus, ele não pode ser outra coisa senão Deus. E ele é Deus eterno. Portanto, queremos olhar para esse alvo. Não em qual alvo a igreja está mirando, mas em qual alvo Cristo está mirando. Olhe para as Sagradas Escrituras, olhe para a promessa de Deus. Estamos, ou melhor, esperamos que Cristo apareça. Essa é a promessa, que ele virá para arrebatar um povo. A Bíblia diz que ele virá para levar um povo seu zeloso de boas obras, um povo escolhido. E o profeta de Deus vem e nos diz, esta era laodiceana terminará com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ela terminará com o rapto da igreja. Nós devemos estar olhando para isto, porque esta é uma promessa. Devemos exercitar a nossa fé tal como nosso pai Abraão exercitou. Ele não duvidou de Deus. A Bíblia diz que em esperança na promessa, ele creu contra a própria esperança, porque olhando para si mesmo não tinha nenhuma possibilidade. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém. Então, esperamos que Cristo apareça, o mesmo Jesus. Amém. Ele disse quando estava aqui na terra, mais um pouco e o mundo não me verá mais. Porém vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. O profeta disse, porque estarei convosco até o fim do mundo. Amém. Que promessa! Estarei convosco até o fim do mundo. Aquele mesmo que poderia dirigir a palavra e ser a palavra e direcioná-la diretamente para o alvo, esse mesmo Senhor Jesus está aqui, esta manhã, na forma do Espírito Santo. Amém. Para quê? Para dirigir nossos pensamentos,
e focar sua palavra para um Deus vivo e verdadeiro, para um propósito, para uma conquista. Amém. Esse véu de carne, não é? Esse véu de carne, esse cão negro não merece ser alimentado. Mas a verdade é que nós zelamos tanto dele, né? Tem gente que levanta às 5 horas da manhã e vai tomar banho e vai fazer o bigode, né? Raspar a barba, e faz isso e faz aquilo, e passa uma graxa daqui, uma outra dali, né? Meu Deus! O senhor já usou desodorante hoje? Vou revelar um segredo aqui para vocês. Isso aqui pode ajudar muita gente. Porque é triste um ardor de sovaco, não é? Ixi, tem alguém que arde mesmo na venta da gente, como diz, né? A venta. Então, o meu desodorante é leite de magnésia, sem sabor. Uso isso há muitos anos, ensinado pelo saudoso pastor Joaquim. Basta um pouquinho na ponta do dedo, debaixo das auxílias ou nas auxílias, não é? E você pode trabalhar, viajar o dia inteiro, não tem problema nenhum. Esse tal de desodorante aí, eu não sei nem onde passou, não uso, né? Uma vez eu ganhei um presente da irmã Marlene, uma caixinha bonitinha, tão ajeitadinha que está guardada lá em casa até hoje. Ali tinha um vidro de perfume. E ainda tem o resto do perfume até hoje lá, sem usar. Mas então, se nós zelássemos, não é? Pela nossa fé, como nós zelamos pelo nosso corpo carnal. E o profeta disse, esse véu de carne é o que nos impede, é o que nos estorva, é o nosso empecilho de sermos cristãos melhores, de servir a Deus melhor. Ele impede de nós vermos anjos do Senhor aqui conosco, esse véu de carne. Então, o irmão Branham está dizendo que aquele mesmo Jesus, ele está aqui nesta manhã, na forma do Espírito Santo, para dirigir nossos pensamentos e focar sua palavra para um Deus verdadeiro, para um propósito, para uma conquista de vida eterna, uma conquista de arrebatamento, transformação de vida, transformação de corpos e um rapto. E ele diz, se apenas permitirmos que ele faça isso, ele focalizará a palavra bem em um lugar que você provará que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Depende do que você quer olhar. Depende do que você quer olhar. Que ele nos ajude. Sem ele nada podemos fazer. Ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. E o profeta de Deus vem e nos diz, se pudermos receber qualquer bênção de Deus, nesses dias em que nós estamos vivendo, é por graça. Amém. É por graça. Então devemos focar nossas vidas, não no que outra pessoa diz, mas focar nossas vidas nele. Amém. E ele é a palavra. Se Jesus Cristo estivesse pessoalmente andando conosco, se nós pudéssemos vê-lo pessoalmente aqui assentado conosco nesta manhã, qual seria a nossa atitude? Qual seria a sua atitude?
porém Ele está aqui, Ele está presente. Você não pode vê-lo com os olhos naturais. Esses olhos naturais, Ele não pode mostrar para vocês estas coisas, não pode mostrar para nós estas coisas. Aquele mesmo que poderia dirigir a palavra e ser a palavra e direcioná-la, está aqui na forma de Espírito Santo. Devemos focar nossas vidas, não no que outra pessoa diz, mas focar nossas vidas nele, e ele é a palavra. Vê? Se alinhamos nossas vidas com a palavra, então a palavra e nossa vida se tornarão a mesma coisa. Amém. Ele disse: se vós permanecerdes em mim e minha palavra em vós, então pedireis o que quiserdes. Isso será concedido a vocês. Em verdade vos digo, se disserdes a este monte, move-te, e não duvidares em teu coração, mas creres que acontecerá o que disseste, poderá ter o que pediste. Se disserdes a este monte, montes de problemas, montes de dificuldades, montes de dúvidas. Com efeito, o irmão Brana disse, um cristão luta uma batalha todo dia. Disse, agora mesmo você está lutando uma batalha entre o certo e o errado. Devo fazer isso ou não devo fazer aquilo? É uma luta, é uma batalha na nossa mente. Se Ele é a palavra, e nós estamos aqui ouvindo a palavra, e essa palavra tem encontrado guarida em nosso coração. Porém, amados, há um monte, uma montanha de problemas e dificuldades, e isso traz perguntas, interrogações. O diabo chega e diz, olha, isso não é para você. Você não é digno. Você não é digna. Veja, e começa a apontar os seus passados, começa a apontar as suas falhas, as suas fraquezas. Mas o irmão Brana vem e diz, não é o que eu sou, não é o que eu serei, mas é o que Ele é por mim. Amém. Ele já fez isso por nós. E a escolha é dele. Aleluia. A escolha é dele, não é minha nem sua. A escolha é dele. Amém. Foi ele quem escolheu Abraão. E pediu que Abraão se separasse, fosse para uma terra estranha, peregrinar. E Abraão saiu sem saber para onde ia, não duvidando daquilo que ele havia ouvido. Eu ouvi, ele prometeu que me daria um filho, e que minha descendência seria tanto como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. Amém. Agora, amados, claro que Abraão era um ser humano, era um homem, ele teve dificuldade, ele teve problemas durante aqueles 25 anos. Mas ele tinha um alvo, ele estava focado naquele alvo. Ele estava focado na palavra de Deus. Então nós temos que lutar aqui no nosso dia a dia, cada um no seu posto do dever. Os homens no seu posto do dever, as mulheres no seu posto do dever. Porém, temos um foco. Estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. Olha que coisa, não é? Em verdade vos digo, se disserdes a este monte, se dissermos a este monte, move-te e não duvidares,
em teu coração, aí eu creio na mente, né? Na cabeça. Mas o irmão Brana diz, o que diz o homem do comando do barco? Muitas vezes estamos com muitas dúvidas aqui embaixo. Por isso ele falando do homem interior, você tem que colocar esses dois em perfeita harmonia. Amém. E a coisa vai funcionar. Disseste poderá ter o que pediste. Irmão Brano diz, meu Deus, não o que eu disse, o que você disse, você pode ter. Que Deus nos ajude. Porque você e ele se tornam o mesmo, porque a mente que estava em Cristo está em você. E a mente que estava em Cristo era para cumprir a palavra do Pai, o qual ele era a palavra. Aí está você. Então você e a palavra estão focalizados juntos. Você se torna uma unidade viva de Deus. Irmão Brana diz que ótimo. Amém. Mais que isso, irmão Brana, que ótimo. Agora, houve um tempo em que os pecados do homem, quando o homem pecou diante de Deus, ele cruzou um grande abismo. Eu posso, pelos olhos da fé, ver o grande abismo que aconteceu ali separando o homem de Deus. Quando o homem pecou diante de Deus, ele cruzou um grande abismo. Como o escritor disse aqui, que ele apareceu nos últimos dias para a salvação daqueles que a buscam. Agora, esse grande abismo que o homem atravessou, não deixou para si mesmo nenhum caminho de volta. Por isso o homem não pode salvar-se a si mesmo. Nós não podemos salvar um ao outro. Todos nós estamos encerrados em uma mesma condição. Todos nós necessitamos dele. Amém. Agora nós estamos com a promessa dele em nossa mão. Nós não estamos sonhando, nós estamos acordados. É isso verdade? Então veja, esse grande abismo que o homem atravessou não deixou para si mesmo nenhum caminho de volta. Ele não poderia voltar porque ele cruzou aquela separação entre ele e Deus. Deus, sendo cheio de graça e misericórdia, obrigado, Senhor, tomou um substituto e foi um cordeiro ou um animal, foi oferecido uma morte substitutiva. O animalzinho foi sacrificado no lugar do homem que deveria morrer, porque ele havia pecado e Deus havia dito no dia em que comerdes certamente morrerás. Porém, o animalzinho, o cordeirinho morreu, não é? Como um substituto no lugar do homem. Mas o sangue dos touros e bodes, como está escrito em Hebreus, não pode tirar o pecado, apenas cobria o pecado. Foi uma propiciação verdadeiramente, mas apenas cobriu o pecado, pois estava falando com uma boa consciência, esperando quando o sangue viesse,
que purificaria o pecado, se separaria dele e o colocaria de lado para sempre. Meu Deus! Agora, quando Jesus veio, ele não era apenas um homem, ele não era apenas a terceira pessoa da Trindade, ele era Deus. Amém. Cremos nisso com todo o nosso coração. O Deus Espírito se fez conhecido na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz: Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Não uma terceira pessoa da Trindade. Ele era Deus, ele mesmo. E ele era Emanuel. E somos ensinados na Bíblia que somos salvos pelo sangue de Deus. Como que as pessoas, rapaz, estão tão cegas espiritualmente falando? Estão com a mente cauterizada. Veja o estrago que essas igrejas, esses seminários teológicos têm feito. Cauteriza a mente das pessoas, por isso a Bíblia diz que nós somos salvos pelo sangue de Deus. Atos 20, verso 28. Quando o próprio Deus se tornou um de nós, Ele mudou o que ele era. Ele mudou o seu tabernáculo e ele desceu, condescendendo da glória, e tornou-se um homem. Amém. Portanto, nascido sem sexo, ele ele criou para si um corpo no qual ele viveu, ele mesmo, Emanuel, Deus conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e viveu conosco para redimir muitos filhos de volta a Deus. Isto é através do derramamento do seu próprio sangue. Amém. Se fomos redimidos pelo sangue de Deus, o sangue de Deus é perfeito. Então nós temos uma redenção perfeita. Aleluia! Não é mais o sangue de touros e bodes, mas o sangue do próprio Deus. O corpo, com certeza, era Cristo, era o ungido. E se Cristo significa o ungido, e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele é a palavra, então a palavra é a unção. Por isso é que a fé vem pelo ouvir, e ouvir qualquer coisa. Ouvir a palavra de Deus, porque a palavra é a unção. Amém. Se vós permanecerdes em mim, minhas palavras em vós, então dizeis o que quiserdes. É a palavra de Deus, a palavra ungida, é dessa forma. Amém. Agora, aqui, a partir do parágrafo 73, o irmão Bruna fala daquele processo da tinta, não é? Então, ele disse que observou que quando a mulher manchava uma peça de roupa e era difícil de tirá-la, não é? Então, ele disse que lembra que quando sua mãe colocava café preto na gordura, naquela tinta, né? Naquela mancha, para tirar a mancha de alguma coisa. Meu Deus! Costumava pegar uma velha garrafa e tentar lavar a mancha, óleo de carvão e assim por diante, para remover aquela mancha de uma peça de roupa. Simplesmente não removia muito bem. Era o que o sangue dos animais fazia. O profeta disse: eu quero comparar isso com o sangue dos animais que era oferecido como um substituto.
Mas aí eles descobriram, não é? Descobriram um alvejante, meu Deus. E ele diz, é o que esta manhã, se eu tivesse uma vasilha cheia daquele alvejante colocado aqui, em um pequeno conta-gotas de tinta preta nele, vamos analisá-la por um momento. Que coisa! Essa tinta preta, grande parte de água, mas a cor de onde veio? A cor tinha que começar, e sabemos que é uma criação. Então, se começou com uma criação, teve que vir de um Criador, antes que pudesse ser uma criação. Meu Deus! Lá estava aquela vasilha com água, e aquele alvejante naquela água, naquela vasilha. Então agora ele pegaria um conta-gotas com uma tinta preta, que não era mais água pura, mas era uma tinta. Agora essa tinta tinha que ter um começo. E para ter um começo tinha que ter uma criação. E para ter uma criação tinha que ter um Criador. Veja, esse é Deus. Irmão Branham, então diz, mas, por exemplo, encerramos e jogamos aquela gota de tinta em uma banheira cheia de alvejante. O que acontece com ela? Você não vê nada acontecer, mas não há mais cor naquilo. Aquela tinta preta caía naquela vasilha de alvejante e a cor desaparecia. Você não via nada acontecer, porém acontecia isto. A cor se desfaz. Você não sabe onde foi. Bem, voltou aos ácidos e etc. Então pensemos nisto. Quando começou lá atrás, dizemos que veio de um átomo, tá? Vamos pular isso aqui. Aí ele cita para olharmos pela janela e vemos aquela palmeira, e ele diz que aquela palmeira, o que é aquela palmeira? É cinza vulcânica com vida nela, e assim sucessivamente. Então, se o pecado manchar um ser humano, isso é o que nos interessa. Se o pecado manchar um ser humano como tem nos manchado, e Moisés, ao oferecer uma ovelha, pudesse ser a voz de Deus, porei minhas palavras em tua boca, Deus disse para Moisés, não é? E ele saiu ali com a palavra de Deus e disse que haja moscas, e não havia nenhuma mosca em lugar nenhum. E em menos de 5 minutos, talvez, uma velha mosca verde começou a zumbir por ali. E em mais de 10 minutos elas eram talvez 2 libras por metro quadrado. Tantas moscas, não é? O que foi isso? A palavra de Deus, porque Moisés era a boca de Deus, falava e algo acontecia. Era a palavra de Deus na boca do profeta. A palavra de Deus está criando, mas tem que vir do lugar certo. Vamos deixar isso aqui, irmãos, senão eu não vou concluir. Vamos aqui para o parágrafo 88. Nós passamos por isso aqui, já em uma escola. Aliás, passamos por tudo isso, né? Mas vamos apenas pegar umas partes que possa ficar bem gravado em nosso coração. No parágrafo 88, o profeta diz: devemos então focar nossas vidas
e vê-lo somente. Focar nossas vidas nele e vê-lo somente. Não algum bispo, algum grande homem ou algo pelo qual tomamos o padrão, mas olhamos para Jesus Cristo. Não alguma organização, não algum papa ou algum arcebispo ou algum outro homem divino que chamamos na terra, mas devemos olhar para Jesus Cristo, e ele é a palavra e o único. Amém. Então Abraão, quando lhe foi pedido que peregrinasse em uma terra estranha e procurasse a promessa, ele nunca duvidou da promessa. Abraão, saia de sua terra, da casa de sua parentela, e vá para um lugar que eu determinarei, e far-te-ei uma grande nação. Meu Deus. Quando foi pedido que ele peregrinasse em uma terra estranha e procurasse a promessa, ele nunca duvidou da promessa. Que Deus nos dê esta fé de Abraão. O profeta acrescenta dizendo: o cristão olha para o invisível. Este é o fundamento da fé. Então lembre-se, vocês são dotados de 5 sentidos. Aqui eu precisava chegar. Vocês são dotados de 5 sentidos. Um deles é a visão. Mas vou provar para você, sua visão não vê tudo. Aqui esta manhã, bem nesta sala agora, há representações vivas de criaturas nesta sala. Há vozes vivas nesta sala. Se não, então vá ligar a televisão e veja se não há pessoas em toda a nação que estão sendo representadas aqui nesta sala esta manhã. Suas imagens e seus seres estão passando por esta sala. Isso é verdade. Por quê? A única maneira de você saber disso é um transmissor para pegá-las e transmiti-las à realidade. Irmão Branham está fazendo uma comparação de algo que está aí, porém nossos olhos carnais não podem ver. Mas se ligamos aqui uma televisão, então nós vemos imagem de pessoas aqui, e isso e outras coisas, não é isso? Agora, de onde vem isso? É porque isso está aqui. A televisão não fabrica a imagem. A televisão simplesmente capta a imagem e transmite então para você, transmite para nós. Então o irmão Branham está dizendo, a única maneira pela qual a igreja saberá que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é entrando naquele transmissor chamado fé. Amém. É entrando naquele transmissor. Meu Deus. O sangue que transmite nossos pecados para longe de nós e nos traz através daquele abismo para a presença de Deus, sendo filhos de Deus,
nos quais ele se representa. Oh, que grande coisa, disse o profeta. Vamos repetir isto aqui, a única maneira pela qual a igreja, eu e você, nós, a única coisa pela qual a igreja saberá que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é entrando naquele transmissor. E o sangue que transmite nossos pecados para longe de nós e nos traz através daquele abismo para a presença de Deus, sendo filhos de Deus, nos quais ele se representa. Oh, que coisa! Se olhássemos para isso nesta manhã e esqueceríamos as diferenças das coisas que estão no mundo hoje e as coisas que outras pessoas procuram, e os grandes números e assim por diante. Oh, estamos olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Agora lembre-se, toda a armadura cristã é sobrenatural. Os olhos naturais não podem ver, mas é através da fé que vê o invisível. Toda a armadura de Deus é sobrenatural, toda a armadura cristã é sobrenatural. Se você é um cristão e você diz, ver é crer, você nunca pode ser um cristão se acreditar nisso, dizer que ver é crer. Não. Está errado, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não pode ser um cristão e precisar ver a coisa. Toda a armadura de Deus é sobrenatural. O amor, gozo, paz, fé, longanimidade, bondade, mansidão, benignidade e Espírito Santo, tudo é invisível. E o cristão não olha para o que vê com os olhos, ele olha para o que vê com sua fé. Amém. E por esta fé é que nós somos salvos através da graça. A sua fé só pode ser baseada em uma coisa. Alguém disse para o irmão Brana, se o senhor dissesse para uma pessoa ir e tocar naquele poste, essa pessoa seria curada, receberia a bênção que ela necessita. Aí o profeta respondeu dizendo, não. A fé não é tão vaga assim. A fé não é tão vaga assim. A sua fé só pode ser baseada em uma coisa, e essa coisa é a palavra de Deus. Amém. Agora me sinto como um batista gritando, disse o profeta. Sim, Senhor. Quando você chega a essa palavra, essa é a coisa viva, essa palavra. Quando sua mente e olhos podem estar fixos nesta palavra e focalizar isso até que você veja exatamente o que Deus está fazendo. Que coisa maravilhosa. Amém. Então, amados, a Escritura que lemos, a Bíblia está mostrando, não é? Como nosso pai Abraão agiu. Que ele nos ajude a agir da mesma maneira. Não importa as circunstâncias que os nossos olhos naturais podem ver. Vamos lembrar que o profeta diz para nós na mensagem A Frecha do Livramento, ele diz assim que pode parecer muito esquisito para muitas pessoas o que Deus tenha que fazer para cumprir a sua promessa, porém ele o fará. Amém. Eu preciso até abrir a boca de um jumento para falar com um profeta, ele faz isso. Você está feliz? Amém.
como Deus tem sido gracioso para conosco. Eu fico pensando assim, né? Aí nessas escolas dominicais, nessas grandes igrejas, onde tem homens com palavreados, todo floreado, tudo bem encaixadinho um com o outro, né? Eles não têm isso que nós temos aqui, nesses lugarzinhos tão humildes, tão simples, né? Mas por quê? Porque temos um profeta. Amém. E o profeta é a boca de Deus aqui na terra. Bondoso Pai Celestial, somos muito gratos a Ti, ó Pai, por mais esta grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido na manhã deste primeiro dia da semana. Vir aqui à Tua casa e ouvir o Senhor falando conosco, Pai, como nos diz o Teu servo profeta, que a mamãe águia alimenta as suas águiazinhas, boca a boca, bico a bico. O Senhor tem falado conosco. Agora resta pedir ao Senhor ajudar-nos a viver estas coisas, ajudar, colocá-la em prática em nossas vidas, sabendo que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Portanto, esta palavra é o Senhor. Continue conosco, Pai, no decorrer deste dia. Há trabalhos a serem desempenhados ainda, Pai, neste dia. Usa-nos em Tuas mãos. Livra-nos dos perigos nessas estradas. Que o anjo do Senhor esteja acampando-se ao nosso derredor. O sonho, Pai, que tive nesta manhã, nesta madrugada, um sonho muito desagradável. Porém, eu creio, o Senhor está conosco. O inimigo pode rugir como um leão, mas, como João disse, filhinhos, já o tendes vencido, porque é maior o que está em vós do que o que está no mundo. Sê conosco, nós oramos agradecidos, no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém.